Salve, salve, meu povo! Como é que vocês estão? Aqui quem fala é Atos Guizard, Tata Mukunji ou Tata Wokelá, sacerdote de Quimbanda à frente do Inzoca Sanjo, uma casa de Quimbanda chefiada por Maria Navalha, Exu Cigano e Lucifer. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o reino das matas, os mistérios do Inferno Verde. Antes da gente prosseguir para o tema, eu já peço que você deixe o seu like aqui embaixo, ative a notificação para que você não perca absolutamente nada do que é lançado aqui no canal e que me siga também nas minhas redes sociais, o arroba vai estar aparecendo aqui embaixo, eu espero ver você por lá. A gente está vindo aí de uma sequência não linear, falando de diversos reinos de Quimbanda. Já falamos sobre a lira, já falamos sobre o cemitério, falamos da Calunga Grande. Hoje a gente vai falar sobre o Reino das Matas. Talvez aí influenciado pela última semana de gravação aqui, em que aconteceu o feriado de São Sebastião no Rio de Janeiro, né? Então meu Instagram ficou assim inundado de pessoas, amigos, pessoas próximas fazendo aí festas de caboclo, festas para Oxóssi na Umbanda. Talvez aí eu esteja um pouco influenciado por todos esses posts que vi e decidi trazer para cá, para nossa discussão, como exatamente que opera, como exatamente que funciona a visão do poder das matas dentro de uma perspectiva quimbandeira, que não é igual, na verdade é bastante diferente da perspectiva da Umbanda, ok? Vocês devem estar estranhando porque eu estou de casaco, eu estou no Rio, mas é isso, gente. Em tempos de apocalipse climático, uma semana tá um calor insuportável, em que eu tô derretendo que nem a lesma do Monstros S.A. E na semana seguinte tá chovendo, tá aquele friozinho gostoso, né? Vai ter alguém de Curitiba nos comentários falando assim, em Curitiba está mais frio. Enfim. Pra gente começar a falar aqui do Reino das Matas, é importante a gente situar historicamente e situar também de que forma que esse reino é apresentado normalmente com quem está tendo ali um primeiro contato com a Quimbanda, nas suas mais diferentes vertentes. É muito comum que, tentando ser sintético, né, muitas vezes as pessoas descrevam ali o reino das matas como o reino onde trabalham, onde se manifestam, onde se situam os chamados caboclos quimbandeiros. Espíritos aí de ancestrais mestiços, né, entre indígena e branco, indígena e negro, enfim, e que esses espíritos se manifestariam dentro desse reino trazendo essa sabedoria das matas. Eu quero problematizar um pouco essa questão, mas mais para frente aqui no vídeo. De modo geral, quando a gente fala de espíritos associados ao reino das matas, nós estamos falando aqui de uma série de entidades, e aí a gente pode citar fundamentalmente seu Pantera Negra, né, Exu Cobra, Exu Formiga, Pombagira Maria Pimenta, Exu Cipó, Arranca-Toco, Quebra-Galho, Pombagira Maria Caninana, Pombagira da Boca da Mata, seu Asa Negra, Exu Morcego, e às vezes Exu Morcego ele aparece em mais de um reino, tá? Então isso aí é um tema que a gente pode falar em outro momento. A gente tem aí uma vastidão desses espíritos, vários, e eu não vou aqui ficar fazendo um compêndio de todos os espíritos das matas, porque é muita entidade, né? Tem uma entidade que não é nem tão conhecida. Essas são algumas que me vêm aqui à cabeça nesse momento. De modo geral, os espíritos das matas são os ancestrais que em vida desenvolveram uma profunda relação, tanto uma relação de sobrevivência mediada ali pelo conflito, mas também uma relação de constante mediação, de constante contato, né, em que eles extraíam o seu poder e desenvolviam o seu poder como curandeiro, como feiticeiro, como caçador, né, tendo sua vida marcada por essa profunda relação com o ambiente externo selvagem, ok? E aí é importante dizer selvagem porque a gente fala matas e parece que a gente está falando especificamente do contexto de florestas, o que não é necessariamente verdade. Espíritos que tiveram uma relação muito profunda com os rios, espíritos que tiveram uma relação muito profunda com os campos,
regiões de Cerrado, regiões de Caatinga, eles também vão aparecer aí dentro do Reino das Matas. Tanto é assim que não é incomum, né? Por exemplo, uma pessoa que trabalha muito fortemente com o espírito de um boiadeiro, por exemplo, né? Desse espírito ocasionalmente se apresentar dentro de um trabalho de quimbanda, onde se tem abertura, onde se é chamado esses espíritos de mata. E aí entra uma primeira pergunta que muita gente me faz, né, que é, se a quimbanda só cultua Exu e Pombagira, né, onde é que ficariam aí os caboclos? Né? Antes de mais nada, numa perspectiva quimbandeira, todo ancestral feiticeiro é Exu, se homem, toda ancestral feiticeira é Pombagira, se foi mulher. Né? Então, se o teu ancestral feiticeiro era um indígena ou era alguém filho de indígena e que em vida desenvolveu a sua arte bruxa, muito entremeado, muito ligado ali à relação com ambientes de mata, com ambientes ermos, com ambientes de floresta, ambientes selvagens, ele vai se manifestar como um Exu, ele vai ser cultuado como um Exu, né? Ah, mas na Umbanda eu incorporo um caboclo cobra coral. Cobra coral não é nem um bom exemplo, porque existe o Exu cobra coral, né, que se manifesta, inclusive, como um ancestral indígena. Né? Mas sei lá, Araribóia, Sete Flechas, né? Esses espíritos, essas legiões de espíritos de mata, que em geral a gente está mais acostumado a ouvir falar mais em trabalhos de Umbanda e não tanto na Quimbanda. Veja, se esses espíritos quiserem se manifestar dentro da Quimbanda, eles podem se manifestar dentro da Quimbanda. Quimbanda é fundamentalmente um culto à ancestralidade feiticeira. O Inzó, né, a Cafua, o Canzoá, chame como você achar melhor, templo, né, são fundamentalmente casas de espírito. Se o morto vê o modo como o culto acontece e ele se sente simpático, tem apreço pelo modo como o espírito vai ser tratado ali dentro e quiser se manifestar para ser tratado, para ser cultuado, para ser honrado, para ser imortalizado dentro desse culto, não tem problema nenhum. Mesmo que você tenha tido um contato inicial com essa entidade em outro culto e naquele outro culto ele, né, se apresentou ali dentro do arcabouço de nomenclaturas próprios daquele outro reino. Significa então que o meu caboclo Sete Flechas, se ele for ser cultuado na Quimbanda, ele vai mudar de nome? Não necessariamente. Né? Eventualmente, um espírito de caboclo ele pode se manifestar dentro da Quimbanda com o nome de caboclo. Né? Já houve situações em que, sei lá, principalmente situações de quizomba, né, de festa, em que, por exemplo, o Araribóia, que é o meu caboclo, que eu comecei a ter uma relação com ele ainda lá na Umbanda, né? Embora ele só tenha passado a se manifestar de uma maneira mais intensa depois que eu saí da Umbanda, mas enfim, em que ele se manifestou dentro de uma quizomba, né, num culto de Quimbanda. E tá tudo bem. Se em algum momento eu fosse assentar o meu caboclo dentro da Quimbanda, ele seria cultuado como um Exu de mata. Porque, gente, se o culto se chama Quimbanda e os espíritos que se apresentam dentro do culto são quimbandeiros e o seu caboclo se apresenta dentro do culto de Quimbanda, ele é um caboclo quimbandeiro. Essas categorias, elas não existem a priori no plano astral. Então, existem os caboclos quimbandeiros, os caboclos de Umbanda, e são coisas diferentes. O que existe são as espiritualidades, o que existem são os ancestrais, são os mortos. E se esses mortos se manifestam preferencialmente dentro da Umbanda, é porque aquele morto em particular se sente muito mais afinizado com o modo umbandista de se cultuar aquele espírito. Se ele se manifestar dentro da Quimbanda, é porque ele se sente confortável, né, de ser cultuado dentro da forma, dentro da liturgia, da estrutura cultica da Quimbanda. Ponto. Espero ter esclarecido isso e que a gente consiga retirar esse elefante branco do meio da sala para que a gente possa desenvolver, continuar essa conversa. Beleza? Esse debate, né, sobre o caboclo na Umbanda, o caboclo na Quimbanda, eu considero ele muito curioso, interessante, propício de ser trazido, porque já esbarrei com algumas definições aí, né? E aí eu não estou dizendo que essas definições estão erradas, tá, gente? Estou dizendo que essas definições, elas existem. Existem sacerdotes, sacerdotisas, casas de Quimbanda que organizam o seu culto a partir dessa seguinte dicotomia que eu vou dizer agora, que é
O caboclo que se manifesta na Umbanda é um ancestral indígena que foi cristianizado, que assume que se permitiu ser catequizado, e o caboclo que se manifesta na Quimbanda seria aí um ancestral indígena que não aceitou a cristianização, né? Muitas das vezes vão dizer que são ali os caboclos que eram espíritos indígenas, daqueles indígenas que seriam canibais. Eu não estou aqui para dizer se essa definição está correta ou não, ok? Mas eu acho muito interessante como que essa categorização entre o indígena convertido e o indígena que não se permitiu cristianizar, o indígena que não se permitiu civilizar, como que essa estrutura, essa dicotomia, ela reproduz uma lógica colonial presente desde o primeiro momento em que os portugueses pisaram nessa terra. E aqui também tem um outro ponto que eu gostaria de trazer para vocês, um outro questionamento, para deixar uma pulguinha atrás da orelha. Por que é que quando a gente fala de espíritos de mata dentro da Quimbanda, necessariamente se associa esses espíritos de mata à ancestralidade indígena? Eu entendo que os povos indígenas do Brasil desenvolveram historicamente uma profunda relação com esses ambientes considerados ermos, considerados selvagens. Mas a Quimbanda não cultua a ancestralidade cristalizada no ano de 1500. Um indígena que saiu da sua aldeia, né, e se mudou para um grande centro urbano, ele não deixa de ser indígena só porque ele não está mais no meio da mata com um cocar na cabeça. Ele é indígena porque ele é reconhecido pela sua coletividade, pela sua etnia como indígena. Não porque ele performa simbolicamente, imageticamente, um determinado estereótipo de selvagem que foi construído pelo colonizador. O que eu estou querendo dizer com isso é que é possível que o seu Exu Sete Porteiras, que o seu Exu Tranca-Rua, que o seu Exu Caveira fossem, em vida, ancestrais indígenas. Só porque um espírito que carrega um nome que não é imediatamente associado a um contexto de mata, essa pertença nativa indígena, ela é apagada, eu acho extremamente complicado essa perspectiva. Do mesmo modo também, não é porque você tem um ancestral que responde como um Exu de mata que necessariamente ele foi um Pataxó, um Tupiniquim, um Tupinambá, um Charrua, enfim, as etnias indígenas do Brasil são diversas, são várias, né? É totalmente possível que esse Exu ou pombagira de mata que você carrega na sua corte, em vida, não tenha sido, né, um antepassado aí ligado a povos indígenas. Talvez seja um antepassado branco, mas que no processo de desenvolvimento enquanto vivo, enquanto encarnado, desenvolveu a sua ciência bruxa, a sua ciência feiticeira em profunda relação com os ambientes fora, externos ao ambiente urbano. E tá tudo bem. Isso significa, então, abrir brecha para uma tentativa de embranquecimento desses espíritos? Claro que não, por favor, não vulgarizem o que eu estou dizendo e não coloquem palavras na minha boca. Não é porque nem todo espírito de mata foi indígena que necessariamente você vai me dizer então que todos eles eram brancos, sua ancestralidade. Tem um ancestral branco que em vida teve contato com mata e desenvolveu a sua bruxaria ali, isso pode acontecer. Mas é igualmente problemático dizer que todo nativo brasileiro está no meio do mato, quanto dizer, né, apagar as identidades indígenas, que sim, historicamente, socialmente, desenvolveram uma profunda relação com os ambientes de floresta, de caatinga, com os ambientes fluviais, e que por isso também tem, sim, uma maior predileção a se apresentarem dentro desse reino, ok? Eu espero que eu tenha conseguido deixar claro qual é a minha provocação em cima dessas categorizações que são muito enfáticas. O problema para mim está em o ancestral negro ou branco, ele pode se apresentar em qualquer reino de Quimbanda. Mas o ancestral indígena, ele precisa estar condicionado ao reino das matas. Essa perspectiva é que, para mim, gera bastante
desconforto. E o que eu estou fazendo aqui é simplesmente compartilhar com você o desconforto que eu tenho. Até porque a prática, o contato com esses espíritos demonstram que não necessariamente é dessa forma, ok? Sobre essa dicotomia também presente no discurso acerca do Reino das Matas, acerca de o caboclo da Umbanda é o indígena convertido, o caboclo da Quimbanda é o canibal, o selvagem que não se permitiu aculturar, aquele que fez oposição frontal ao colonizador. O problema dessa categorização é que ela reproduz uma lógica colonial entre o bom selvagem e o índio bravo, bugre, aquele que não se permite ser aculturado. O documento inaugural do processo de invasão portuguesa aqui no que a gente vai chamar hoje de Brasil é a Carta do Pero Vaz de Caminha. E na Carta do Pero Vaz de Caminha a gente encontra várias descrições acerca da natureza, né, que ele identificou e que o deixou muito espantado, né? A abundância de águas ali no recôncavo baiano, né? A abundância de plantas verdes, né? A presença de animais muito coloridos, né? E embora ali ele dissesse, né, ele relatasse ao rei de Portugal o seguinte: olha, embora não tenha encontrado ouro nem prata, a maior riqueza que se pode extrair dessa terra é claramente a conversão das almas dessa boa gente. Aqueles nativos indígenas sendo identificados pelos portugueses como esse bom selvagem, essa gente dócil, né, receptiva, que facilmente poderia receber ali a mensagem cristã, né, e eles seriam como que crianças sendo moldadas, poderiam ser inseridas dentro dessa lógica do cristianismo. O que é muito curioso, porque essa visão paternalista da igreja acerca dos indígenas é uma coisa que vai aparecer até o século XX. Essa descrição dos nativos brasileiros como eles são crianças, eles andam nus e não têm maldade, né? Uma visão completamente racista, deturpada, né? Que olha para o outro sem uma preocupação sincera de qual é a cultura do outro, mas sim uma preocupação em como que eu posso dominá-lo através da minha ideologia, da minha fé. Curiosamente, também no período colonial, a gente vai encontrar ali outra narrativa, né? A narrativa de um europeu que teria naufragado e caído aqui na costa brasileira, né? Se eu não me engano, holandês ou alemão, vou ficar devendo, chamado Hans Staden, que ele vai descrever essa realidade brasileira, mas sem todo aquele verniz poético, romântico que Pero Vaz de Caminha escreveu, porque Pero Vaz de Caminha escreveu para tentar convencer o rei de Portugal de que valia a pena colonizar esse território. Hans Staden está fazendo ali um relato completamente fantasioso, completamente ficcional, cheio de estereótipos e preconceitos trazidos já das lendas que eram contadas lá na Europa acerca do que os portugueses vinham encontrando dos povos aqui no continente americano. E ele vai dizer que esses povos são todos canibais, bruxos, eles vivem da guerra e quando eles combatem o seu inimigo, eles devoram o inimigo dele logo depois. De fato, existiram e talvez ainda existam populações nativas, populações indígenas, que sim praticavam essa chamada antropofagia ritual, né? Comiam carne humana em um contexto ritualístico. Mas isso não era porque faltava comida no meio da Mata Atlântica e eles precisavam então comer uns aos outros ou comer os seus inimigos de guerra. Muito pelo contrário, né? A ideia da antropofagia ritual é uma ideia profundamente sofisticada, muito presente entre os tupi, sobretudo os tupi, né? Que partia ali do pressuposto de que, eu só existo em oposição ao outro, né? Então, o Tupinambá só era Tupinambá porque existia o Tupiniquim. E o Tupinambá era inimigo do Tupiniquim. Se não houvesse um inimigo, se não houvesse um outro para se opor, não fazia sentido ser aquilo que era. A construção do eu faz parte necessariamente do reconhecimento da existência do outro como um equivalente oposto a mim, entende?
E a ideia é que essa construção da identidade, baseada na oposição e no conflito com o outro, aquele que não sou eu, faz com que, de tempos em tempos, eles entrassem em conflitos armados, em guerras, e essas guerras nunca foram guerras de conquista ou guerras de extermínio, né? Guerras de conquista, guerras de extermínio são fenômenos muito particulares ali do Velho Mundo, né? Aquela coisa romana de que nós vamos invadir Cartago e nós vamos até salgar a terra para que nem árvore cresça mais, né? Ou então aquela ideia hebraica de que você tem que ir lá invadir o povo vizinho que não acredita no mesmo Deus que você e matar os homens, as mulheres e as crianças, né? Não é nada disso. Na verdade, o propósito da guerra entre essas sociedades tupi que existiam ali na costa, né? Aliás, muitas delas ainda existem, né? Na costa atlântica do Brasil, era justamente o quê? Era que a partir desse momento, dessa grande catarse do conflito, da oposição do eu com o outro, né, fosse permitido extravasar esse conflito, essa fricção entre nós e eles. E o propósito da guerra era, mais até do que eliminar o outro, era identificar no meio do conflito quem entre o outro é aquele que mais se destaca, que se sobressai. O conflito era sanguinolento, era violento, ninguém está falando aqui de uma negação da violência. A violência é um dado, né? Desde que existe natureza, existe violência. E a humanidade é natureza, ela não está desconectada disso. A violência é um dado, né? O amor é violento, o desejo é violento, o ódio é violento, o desprezo é violento, o ser humano é violento, porque a natureza é violenta. O ponto não é esse. O ponto fundamental é, no meio do conflito, no meio do embate, no meio do choque, da sanguinolência, quem é entre os meus opositores que se destaca como um grande opositor, como um grande combatente? Aquele que é o grande combatente, ele vai ser então capturado, ele vai virar alvo da captura, e se tornando alvo da captura, ele é levado para o contexto, né, da sua aldeia, do seu povo, da sua taba, e dentro da sua taba ele vai ser acolhido, ele vai ser tratado, ele vai ser banhado e preparado para esse momento em que ele vai ser sacralizado. Assim como na Quimbanda e em diversos outros cultos, a gente sacraliza, por exemplo, os animais. A galinha da Angola, o cabrito, o carneiro, o galo. Você sacraliza o animal porque reconhece nesse animal a virtude que ele carrega. E a partir do sangue oferecido à terra ou aos ancestrais, e em alguns momentos até o sangue oferecido e a carne consumida, você pega essa virtude, você integra a virtude desse animal ao seu próprio corpo, ao seu próprio espírito, para que você tenha substância para continuar existindo, para continuar guerreando. Isso acontecia não só entre animais, mas inclusive entre povos indígenas distintos. Reconhecendo a virtude do outro como diferente de mim, ele é sacralizado e a sua carne, pedaços da sua carne, não é o corpo inteiro, não é uma grande orgia digna de churrascaria, né? Partes específicas do seu corpo eram recolhidas ritualisticamente, preparadas num grande cozido, e todo o povo, toda a taba, homens, mulheres, crianças, todos consumiam esse caldo, para que a partir do gesto ritual de devorar o outro que você derrotou, você integre o outro a si mesmo, e dessa forma o outro continua existindo dentro, não só de você indivíduo, mas dentro de toda a sua coletividade, de toda a sua etnia, de sua aldeia, né? Essa é uma lógica extremamente sofisticada. Os homens comiam determinadas partes do corpo, as mulheres outras, as crianças outras, né? E aquele ser humano que pelas suas virtudes foi sacralizado, ele era inclusive tratado, reconhecido ali como alguém, né, grandioso, como alguém digno de ser louvado. Isso é importante de ser dito para a gente desmistificar essa ideia do indígena como canibal, como se fosse uma grande pornografia carnívora que tenta a todo custo transformar essas populações em olha como são bárbaros, olha como são selvagens,
né? Olha como são incivilizados e impossíveis de serem civilizados também, porque existia essa perspectiva, existia essa dicotomia também. Se por um lado existia ali esse índio bravo, né? Geralmente ali os tapuia, os botocudo, os goitacazes, todas essas definições, se não me engano, exceto aqui os tapuia, todas essas definições são definições que os portugueses deram para essas populações, tá? Entre eles, aí, entre os goitacazes, existiam, por exemplo, muitas definições próprias, definições particulares, né? Mas para além desses que não se permitiram converter, para que não se permitiram civilizar, e que até o último minuto fizeram ali oposição frontal ao inimigo externo, aos portugueses, existe também ali, né, por outro lado, aqueles que receberam bem os portugueses, aceitaram o batismo, aceitaram a conversão. Mas a pergunta que eu faço, que eu deixo aqui para vocês é: será que esses povos indígenas catolicizados, convertidos ao cristianismo, eles de fato integraram o cristianismo em toda a ortodoxia pretendida pelos padres? A história demonstra que não. Quando a gente olha, por exemplo, ali para a santidade do Jaguaribe, né, que o Vanfas no livro A Heresia dos Índios descreve muito bem, a gente percebe que os povos tupi que estavam sendo convertidos, eles estavam, sim, devorando o cristianismo trazido pelos portugueses. Mas ao devorar o cristianismo trazido pelos portugueses, eles também mestiçavam esse cristianismo. Criavam ali um cristianismo tupi. Não à toa que no caso da santidade a gente vai ver um papa tupi que foi eleito, né, uma igreja indígena sendo criada ali na região da Bahia, se eu não me engano, e toda essa questão. Não dá para a gente tratar também esses povos nativos que foram catequizados, né, e que esse processo de catequese ele foi violento, né, aceitar que eles eram tábulas rasas, né, onde os portugueses vinham, escreviam o que queriam e aquela formatação era aceita. Muito pelo contrário, eles desempenharam ressignificações extremamente sofisticadas e complexas dentro desse processo de catequização. O caso da santidade do Jaguaribe, como eu disse, contou, por exemplo, um papa tupi, né? Um sujeito, uma liderança tupi, uma liderança religiosa, que vai ali, então, se proclamar e ser reconhecido pelo seu povo como um papa indígena. Se os europeus têm um papa, por que não nós não termos o nosso? Né? Existia esse jargão, né, que era dito ali, de que a alma dos nativos brasileiros era impossível de ser simplesmente convertida, catequizada, né? Por quê? Porque a alma deles eram como as matas, eram como a floresta, em que você podava a árvore e 2, 3 dias depois, quando você olhava, ela já estava cheia de ramos, extrapolando ali a tentativa europeia de formatação dentro da lógica cristã. Então, essa dicotomia entre o índio convertido e o índio bravo, né, e o índio, aqui eu estou usando o termo da época, tá, gente? Me entendam muito bem. Essa é uma dicotomia que ela é muito superficial. Na prática, tanto os nativos que se convertiam ao cristianismo, convertiam seu cristianismo e transformavam esse cristianismo em um fenômeno muito particular, né? Como também aqueles que se recusavam a se converter ao cristianismo não podem ser reduzidos de uma maneira abstrata a são opositores porque são bárbaros, eles se recusavam a se submeter à civilização e não queriam abrir mão da sua própria selvageria. É muito mais complexo do que isso. Tanto é assim que, na prática, a gente percebe, né, que aqueles indígenas que não se converteram ao cristianismo tornaram-se alvos imediatos da ação colonizadora portuguesa, né? As guerras joaninas que aconteceram ali na região de Minas Gerais foi já no século XIX um esforço, um ímpeto, né? Aí já do Estado do Brasil, enquanto Reino Unido, a Portugal e Algarves, de dizimar todas aquelas populações indígenas que se recusavam a se converter. Né? Do mesmo modo também, as populações indígenas que aceitavam a catequese não se tornavam alvos frontais imediatos da violência armada, mas conseguiram perdurar por mais tempo, mas no interior das suas organizações particulares, eles foram também moldando, né, devorando e adaptando
a sua própria crença, né, diante da violência da catequização forçada, da violência do aldeamento, né, da ação jesuítica, que nunca foi uma ação pacífica. O que acontecia dentro dos aldeamentos jesuíticos era, na prática, sim, a escravização da mão de obra indígena, embora não com termos formais reconhecidos pela jurisdição portuguesa, né? Então, tudo isso a gente percebe que é um fenômeno extremamente complexo de ser analisado. Inclusive, né, e retomando o argumento inicial, não dá para a gente reduzir todo espírito de mata ao indígena, porque, basicamente, toda a população que veio se alocar no Brasil, né, em algum momento teve que desenvolver uma relação de profunda proximidade com esses ambientes selvagens ou com esses ambientes de floresta, de caatinga, de cerrado, de pampa, enfim, né? Uma das coisas justamente que explica, por exemplo, o sucesso da República de Palmares, do Quilombo de Palmares, contra o avanço dos colonizadores que queriam a todo custo dizimar aquela proposta bem-sucedida de sociedade alternativa no interior do coração do projeto colonizante português, é justamente que os habitantes de Palmares, os seus combatentes, sabiam se utilizar muito bem do ambiente natural a favor, né, da sua defesa contra as investidas dos colonizadores portugueses, né? Existe uma ideia muito romântica, né, de que quando os negros trazidos como escravizados para o Brasil chegaram aqui e querendo reinventar, né, desejosos de dar continuidade às suas crenças, às suas tradições, precisaram reinventar alguns conceitos, alguns cultos, e tiveram contato com os povos indígenas e tiveram ali as mediações e trocas em que os nativos ensinaram para os negros como utilizar as ervas e tudo mais. Existe nisso uma ideia muito romântica de que esse contato ele aconteceu de forma muito pacífica e harmônica, como se desde o primeiro momento indígenas se reconhecessem como indígenas, negros se reconhecessem como negros e ambos se reconhecessem como vítimas do processo colonial, quando na prática não foi isso exatamente que aconteceu. Entre os indígenas, ninguém olhava e dizia somos indígenas. Essa é uma construção que só pôde ser construída a partir do momento em que o outro, que não é indígena, o branco e o africano, são introduzidos nessa nova realidade. Porque na maioria das vezes, nos primeiros contatos, o Tupinambá se identifica como Tupinambá, o Temiminó como Temiminó, o Tamoio como Tamoio, o Tapuia como Tapuia, o Pataxó como Pataxó, e por aí vai. Essa miríade de coletividade só passa a se entender como um todo que é indígena em oposição, e aí entra a sabedoria tupi, em oposição a esse outro todo que é o branco, europeu ou descendente de europeu, mas também o africano, o negro, que também não se entendia desde o primeiro momento como negro, né? Inicialmente é o vimbundo, quimbundo, né? Iorubá, daomeano, Moçambique, Zulu, Lunda, e aí de repente está todo mundo junto, numa mesma situação, uma situação de opressão colonial, e a partir daí uma nova identidade coletiva precisa ser criada para se opor ao processo de avanço da escravidão e do avanço colonial. Mas num primeiro momento, esses contatos eles foram mediados fundamentalmente pelo conflito e pelo estranhamento. Na perspectiva do indígena, tanto o branco europeu quanto o africano escravizado foram invasores chegando a uma terra que até então só existia ele e outros similares a ele. Essa construção, essa percepção de que com o avanço do projeto colonial, negros e indígenas estão todos submetidos a uma condição de subalternidade, de opressão e de escravização, isso vai sendo construído gradativamente ao longo do tempo e não é um processo que é homogêneo em todos os lugares. Um exemplo muito frequente disso são algumas festas populares que existem, por exemplo, no Nordeste, onde você tem ali, de um lado, uma encenação abrasileirada de mouros versus cristãos, mas adaptado ali para uma ideia de africanos versus indígenas. Por quê? Porque esses conflitos existiram ali no passado, entende?
E aí, lógico, isso só vai, esses conflitos, eles precisam ir sendo apagados na medida em que você precisa criar um mito nacional. E o mito nacional brasileiro é o do canto das três raças, o mito da democracia racial. Uma terra em que se plantando tudo dá e onde a ação civilizadora do branco conseguiu unir a força física do negro, e olha como é reduzir o negro simplesmente à função mecânica, motora, e o heroísmo, né, a bravura do indígena, isso se combinou harmonicamente para criar uma nação nos trópicos diferente de tudo que já se imaginara. Essa é uma perspectiva extremamente conservadora, entende? Que ignora a realidade do fenômeno de construção social do Brasil, entende? Que passa ali fundamentalmente pelo desquerido Varnhagen, que os cariocas maravilhosamente chamam de Vanhagem, ali aquela praça que tem lá na região da Tijuca, né? Que foi o sujeito que escreveu ali a primeira história do Brasil, pensando o Brasil como uma totalidade, como um Estado nacional, né? Enquanto se tentava ali legitimar, né, a Casa Real brasileira como um braço da Casa de Bragança, trazendo essa realeza europeia, né, pro coração do Brasil, se tentava também ali fazer de alguma forma uma composição que justificasse, né, a escravização e a subjugação dos negros indígenas a serviço desse projeto extremamente violento trazido pelos brancos europeus em direção a essa terra. A quimbanda, enquanto culto estruturado à ancestralidade feiticeira que nasce dessa terra marcada pelo conflito, é a expressão espiritual de negação a esse mito de democracia racial e a expressão espiritual de negação e oposição a esse projeto de dominação perpetrado pelo branco colonizador e que busca, fundamentalmente, instrumentalizar a memória e a ancestralidade negra a serviço desse projeto. A prova de que a quimbanda é esse culto de negação e objeção a esse projeto colonial é que todo espírito que se manifesta dentro desse culto, seja masculino ou feminino, tem como marca fundamental da sua manifestação a oposição às normas pré-estabelecidas, o questionamento ao status quo, a provocação, em diversos casos, sim, a organização da violência e do ódio contra esse projeto. Porque a quimbanda é um culto que não nega a força e a potência do ódio, da brutalidade ou da violência, mas é um culto que organiza essa potência para que se atinjam objetivos maiores, objetivos de longo prazo, objetivos construtivos a partir do potencial destrutivo. E isso não é simples de compreender, mas que uma vez que você tem a percepção dessa herança, dessa filosofia tupi, que devora o outro para introduzir em si a virtude do inimigo devorado, fica um pouco mais fácil chegar à raiz desse fundamento filosófico que a tradição busca perpetuar. Nesse sentido, a gente volta a entender aqui quais são as principais características desses espíritos que respondem dentro desse reino de mata. Se por um lado a gente está falando da feiticeira da floresta, da bruxa que sabe entrar e sair, e a gente fala do feiticeiro da floresta, do pajé, que transita pela mata sem trilhas, sabendo absorver dali os conhecimentos, os aprendizados. Aquele bruxo, aquela bruxa que caminha para dentro da floresta nas últimas horas da madrugada, para que sob as árvores selvagens escute os conselhos e os direcionamentos dos seus mortos, dos seus fantasmas, para si, individualmente, mas para sua família, para sua tribo, para o seu povo. Nós estamos falando também dos caçadores que, antes de deixar a aldeia e ir em direção à mata em busca do sustento do seu povo, se banhavam com ervas, com sangue, carregavam no pescoço os feitiços e que se colocavam em silêncio dias antes, se preparando para entrar na mata, para enfrentar o frio,
a fome, as serpentes venenosas, os insetos parasitas que se organizam em nuvens para vir sobre cada um deles, para que no final todo esse sacrifício seja compensado, sim, com a capacidade de nutrir e alimentar todo o seu povo. Vale para o caçador silencioso, que vai sozinho ao interior da mata, vale para os caçadores que em coletivo se organizam para ir ao fundo da mata trazer o sustento do seu povo. Aueto. É por isso que, pelo menos aqui em casa, toda iniciação começa apresentando o iniciado aos espíritos da mata. Antes de mais nada, para pedir a bênção desses espíritos, para que no processo iniciático, no processo de desenvolvimento espiritual de cada um desses filhos, caso algum deles se perca da trilha, caso algum deles confunda o caminho de volta para si, esses espíritos da mata estejam ali dispostos a apontar com a flecha e com as chamas qual o caminho certo. Mas também porque é uma forma de buscar a permissão dos verdadeiros donos dessa terra antes que essa mesma terra seja remexida para que um novo feiticeiro nasça. Dentro do reino das matas estão os antepassados feiticeiros que sabem combinar raiz, folha, escama, osso, pele, veneno, pena e pluma, pedra, resto de água, seiva, para transformar em veneno, em cura, em mandinga. Dentro do reino das matas transitam tanto os jovens caçadores quanto as velhas feiticeiras, que se transmutam em aves de mau agouro para devorar as vísceras daqueles que caem no meio do caminho. É quando a nossa vida perde propósito, é quando a gente caminha sem saber muito bem para que direção está indo, que é positivo chamar por esses espíritos. É quando a gente busca uma caça que tem vários outros caçadores também disputando por ela, é que a gente apela por esses espíritos. É quando a gente precisa transformar o nosso próprio veneno em cura. É quando a gente precisa de cura e quando a gente precisa envenenar o outro, é que a gente chama por esses espíritos. Espíritos que sabiam devorar o inimigo para absorver suas virtudes, espírito que sabia escutar o som das árvores, que sabia o caminho de retorno para casa, espíritos que injetavam veneno de rã e de cobra na ponta das suas flechas, que sabiam preparar uma garrafada, que sabia preparar ali um unguento, uma fumaça. Esses espíritos que são os maiores especialistas em bruxaria, de fato, em pagelança, que sabe pegar a raiz que tem o poder de causar visagem, devorar o veneno, para vislumbrar o mundo dos mortos e retornar de lá com novas compreensões de si. Tudo isso é medicina da mata, da floresta. E é com a bênção deles que a gente busca caminhar, para que saibamos sempre dosar veneno e cura, para envenenar os que nos querem mal e para curar aqueles que nos querem bem. E claro, a nós mesmos. Sem isso, nada mais faria sentido. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que eu tenha conseguido me fazer entender. Se você tem alguma dúvida, algum questionamento acerca do que foi falado, por favor, deixa aí nos comentários. Eventualmente a sua dúvida pode ser conteúdo para um novo vídeo, ok? Espero que a gente possa continuar conversando sobre outros temas também. Já me segue nas minhas redes sociais para a gente poder continuar trocando, né? Se você quer agendar uma consulta oracular, o link está aí embaixo na descrição, então clica lá no link, me chama, vamos agendar o seu atendimento e vamos descobrir, né, qual é o veneno e qual é a medicina que você precisa nessa etapa da sua caminhada. Eu te espero lá, beijos e até a próxima.